Bom dia, tudo bom? Aqui é a Luciana Martinez, coaching sistêmica e terapeuta floral, da Alimentar e Desenvolvimento Humano Sustentável. Nós estamos aqui hoje fazendo uma campanha no mês de fevereiro, uma campanha que se iniciou agora no dia 2, sobre o mês da terapia floral na Alimentare. Esse mês estaremos divulgando o que é a terapia floral, como ela funciona, para que ela serve. Mas antes disso, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história com a terapia floral. A terapia floral eu conheci há mais ou menos uns 18 anos atrás. Eu conheci através de uma terapeuta holística. Na época eu estava fazendo faculdade e, como a gente sabe, na época de faculdade a gente fica bastante vata, né? A gente costuma dizer que a gente fica vata pela medicina ayurvédica, a gente fica muito ar, a gente usa muito a mente para estudar. Aliás, hoje muita gente anda muito vata, né? A gente tem que aterrar um pouquinho mais, pôr o pé mais na areia, porque a gente está desenvolvendo, a gente está na era do desenvolvimento intelectual, a gente está na era do aprendizado aqui nesse tempo, neste planeta. Muita gente que nunca pensou em fazer uma faculdade está tendo a oportunidade de fazer uma faculdade. Muita gente que achava que faculdade era só para quem fosse rico, hoje está podendo fazer e podendo estudar. E como eu digo, o estudo, ele faz parte da evolução humana, né? Ele tira a gente da zona da ignorância. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar e mais vata, mais aéreo muitas vezes a gente vai ficando. E para aliar tudo isso, a gente tem agora o uso da tecnologia e do celular, que estudos já comprovam que a gente perde em média 10 pontos do QI quando a gente usa o celular. Ou seja, a atenção, o foco e a concentração fica reduzida, o potencial, fica reduzido esse potencial de foco. Então, por que eu tô falando sobre isso e aliado à terapia floral? Porque a terapia floral, ela equilibra os chakras, ela equilibra o nosso físico e o nosso emocional. Ela trabalha no nível sutil, vibracional. E existem estudos que comprovam a eficiência da terapia ocupacional, não, da terapia floral. Existem estudos que já comprovam, tem muita gente que fala do efeito placebo, né, da terapia floral e dos fitoterápicos. A gente já sabe que alguns podem até ter efeito placebo, mas como eu gosto sempre de falar, eu prefiro que seja efeito placebo do que a gente ser manipulado e comece a usar um monte de medicamento que não tem efeito placebo, mas que não cura a causa da doença, que normalmente as nossas doenças, elas somatizam no nosso corpo, né? Uma doença, ela começa acontecendo a partir de um problema normalmente emocional. Então, quantas vezes a gente vê alguém que passa por um momento de gripe e a gente vai fazer uma análise e percebe que essa pessoa passou ou por uma perda muito grande, ou por uma notícia muito que a deixou abalada emocionalmente, ou ela teve um aceleramento da sua rotina e o seu sistema imunológico caiu, mas associado aos fatores de estresse, baixa imunidade, e aí ela desenvolve alguma sintomatologia que muitas vezes nem é viral, muitas vezes é apenas emocional. Então dá todos os sistemas, dá todas as características, né, de sinusite, renite, e isso tudo a gente consegue tratar e melhorar através da terapia floral. E Lu, mas e como que você conheceu a terapia floral? Bom, eu conheci a terapia floral, como eu falei, há mais de 18 anos, né, como estudante, para poder me ajudar na questão de me acalmar a ansiedade, acalmar e conseguir superar sem ter que procurar um recurso medicamentoso com aquele monte de contraindicação. A terapia floral, ela não tem contraindicação, então eu tinha muito medo, porque eu já estava ansiosa. Imagina se eu tomasse um ansiolítico e fosse desenvolver aquele monte de efeitos colaterais, e se eu quisesse parar, vai ter que fazer o desmame. Então eu sempre procurei alternativas para o estresse, para a ansiedade, para manter o foco, e que pra gente que tem já o corpo mais na medicina ayurveda, para a linha
Vata, a gente tem que trazer pra cá e pro agora com outros recursos, não é? E ao longo desse tempo eu sempre usei como recurso pra mim, né? Sempre como recurso terapêutico pra minha saúde. Mas aos 20 anos mais ou menos eu fiz um curso lá no Rio Grande do Sul, onde eu morava, que era com um sistema próprio de lá, os florais angélicos, e eu gostei muito, mas eu vinha de uma outra área e não era o momento de eu começar a aplicar. E comecei a estudar e sempre fazia uso e sabia os princípios, sabia qual era a diferença entre você usar um floral comprado em farmácia e qual a diferença de você buscar um terapeuta para te indicar o floral. É mais ou menos como você se automedicar, né? Então você sabe que você pode medicar, mas você não vai na causa, então você não soube, você tá com uma febre, você vai lá tomar um antitérmico, mas você não soube o porquê que você tomou, o que estava acontecendo no seu organismo, o que desenvolveu. Então, na terapia floral a mesma coisa, você pode tomar um floral para ansiedade, como a gente compra nas farmácias, mas você não vai no fundo e vai tratar a questão que tá te trazendo a ansiedade, que muitas vezes pode ser problema com uma mãe, com um pai, com um filho no trabalho, e para cada situação dessa há um floral específico que a gente manda manipular junto. Então a gente faz uma análise, uma anamnese de mais de 1 hora com o paciente para a gente detectar o que está causando a psicossomatização da doença no corpo e afetando as suas emoções e o seu físico. Então é assim que funciona a terapia floral. E eu estava num momento de transição, onde eu tinha que tomar uma decisão muito séria, né, onde eu deveria saber se eu iria voltar para minha primeira profissão ou se eu tinha que continuar o caminho que eu tinha escolhido. E eu tava numa crise de taquicardia, ansiedade, há uns 3 anos atrás, e eu tinha esquecido dos florais. Eu tinha esquecido de todos os recursos que eu tinha aprendido, porque não era meu foco naquele momento. E um dia eu procurei uma psiquiatra, né, busquei lá no meu plano de saúde a psiquiatra, e quando eu cheguei para consulta sem saber, ela era homeopata e ela também trabalhava com a linha dos florais. E eu saí de lá arrepiada, porque eu disse assim, muito obrigada, universo, porque eu vim para hoje, porque eu não aguentava mais essa ansiedade, essa taquicardia que tá me incomodando, eu vim para me medicamentalizar. E quando eu saí de lá, ela me fez uma pergunta, você tá fazendo o que você sabe fazer? E eu falei, não, nem 1/3. E ela disse assim, eu vou te dar um medicamento, mas você sabe o caminho. E por isso, naquele momento, quando eu saí de lá, eu olhei pro sol e falei, ok, vamos, esse é o caminho. E dali pra frente, eu comecei a me dedicar e a dizer para as pessoas, sim, as práticas integrativas e complementares, elas funcionam para tirar da crise, sim. Claro que se você tem uma pessoa em crise, querendo se jogar de uma janela, querendo atravessar na frente de um carro, muitas vezes a terapia complementar ela não vai ajudar nesse momento onde a pessoa está em crise de histeria. A gente usa técnicas, sim, a gente consegue, sim, fazer muitas coisas, né, nesse momento com recursos terapêuticos, como a escuta ativa, mas muitas vezes a gente, quando o terapeuta sai, ele não pode, então ele encaminha assim, ele não pode assumir aquela responsabilidade, então a gente encaminha assim em momentos de crise para um psiquiatra, inclusive a psiquiatra que a gente tem um carinho imenso, que a gente sabe que ele segue a mesma linha de raciocínio da gente, então a gente faz esse encaminhamento, sim, né, mas a gente também acredita que junto com esse medicamento a pessoa pode ter a sua autonomia, pode sim sair de uma crise e melhorar a sua qualidade de vida com pequenas mudanças, com pequenos novos hábitos, com pequenas alterações de rotina. E, claro, a gente está hoje falando da terapia floral. Ela dá a base para essa mudança, sabe? Ela dá a sustentação para essa mudança, porque muitas vezes as pessoas não têm o recurso dentro delas para sustentar uma mudança de hábito, de comportamento, de visão, de mindset, de autoestima. Então a terapia floral ela vai atuar aonde a gente não consegue, nos campos sutis vibracionais das células, da mente e do corpo.
Tem muita coisa ainda que a ciência não comprova, mas a gente sabe que aos poucos a ciência está vindo com a neurociência comprovar aquilo que nós terapeutas, que nós usuários, primeiro lugar, antes de a gente conseguir vender e passar para o nosso cliente o benefício, a gente sentiu na pele o que é a terapia floral, o que é o reiki, o que é as práticas integrativas, como faz bem, né, você conseguir dizer eu estou superando uma crise por mim mesma, né, sem o apoio de um remédio que não vai curar a causa do problema. E muitas vezes a gente também indica, né, a constelação familiar, porque ela vem para harmonizar todo o sistema e para dar ainda mais empoderamento para o nosso cliente, para dar mais percepção, porque tudo aquilo que a gente não digere, tudo aquilo que a gente fica guardando, que a gente não compreende, a gente não consegue alterar o nosso mindset, alterar o nosso comportamento a fim de pular aquela dor. Então a gente primeiro precisa vivenciar a dor, a gente leva o nosso cliente muitas vezes a vivenciar a dor através de uma constelação, através de um recurso terapêutico, de uma hipnose. Ele vivencia e dali a gente ressignifica. E aí a gente usa os florais para poder dar essa sustentação emocional e física que eu tenho certeza que se funcionou e funciona para muita gente, pode funcionar para você. Pode sim e vai funcionar. Então esse mês é o mês da terapia floral na Alimentare. Vem, a gente tá com uma promoção, a gente trabalha pela manhã com as terapias, né? Porque à tarde a gente tem um outro compromisso e aos finais de semana, aos sábados, a gente trabalha atendimentos presenciais e online. Presencial em Águas Claras, no Distrito Federal, em 2 locais, no Vista Medical e no DF Plaza. Quem vem pela IPTG, Taguatinga IPTG, muito fácil de acessar o nosso consultório. Então, contamos com a sua presença, agende já seu horário e recomece o ano de 2020 com a energia, com as vibrações, com os chakras, com a sua harmonia, com a sua paz interior, com um novo despertar. Até breve!